Have you ever wondered why Allied soldiers feared one German weapon more than almost any other in close quarters combat? The MP40 submachine gun. Porra, joga qualquer jogo de Segunda Guerra Mundial que você vai descobrir porque que os caras odiavam, tinha medo dessa arma, caralho. That distinctive chatter echoing through bombed-out buildings meant one thing. German soldiers were close, and the fighting was about to get brutal. And here's the strange part. While every World War II movie makes you think every German soldier carried one, fewer than 1 in 10 actually did. So, why did this relatively rare weapon become so feared? Well, the story of how the MP40 changed... A MP40, ela é uma arma forte, ela tem uma mira boa. Ela tem bastante bala. O fire rate é brabo. Urban combat forever reveals a darker reality than you might expect. So, let's begin. When World War II kicked off in September 1939, most armies relied on bolt-action rifles, but the Germans learned something crucial from World War I trenches. In close combat under 100 yards, a guy with a fast-firing weapon had a massive advantage. This led to the MP18 in 1918. By 1938, the German army wanted something new. They needed a compact submachine gun for paratroopers and tank crews. MP18 que ela deveria ser a arma padrão do BF1, né? Mas aí tem outros planos para arma. Traditional rifles were too long inside vehicles or aircraft. Enter Berthold Geipel, founder of Arma. Working with Heinrich Vollmer, they created the MP38 in 1938. This thing was groundbreaking. One of the first firearms with virtually no wood. Folding metal stock, stamped steel parts, synthetic materials. Mass production was the goal, but the MP38 still used machined parts requiring skilled workers and time. By 1940, Germany needed weapons faster and cheaper. The MP40 solved this. Where the MP38 had machined aluminum, the MP40 featured stamped steel. Aluminum went to aircraft production instead. Production time dropped, costs plummeted. Now, I find this absolutely fascinating. An MP40 cost 1/3 the price of an MP38 for what it took to... Isso é muito interessante, mano. Podia ter nos jogos de guerra, jogos de estratégia, podia ter essa porra, né? Tipo, os caras usavam alumínio pra fazer a arma. E a arma, como a MP38, ela era um fuzil mais complexo, precisava de mais gente pra se mexer. A MP40 usava ferro, aço, né, steel, e ela era mais barata. Porque eu acho que, se eu não me engano, alumínio você não encontra na natureza. Alumínio, né? Você precisa fazer um processo lá pra você fazer alumínio. Eles começaram a usar o alumínio que eles iam usar para produção de MP38 para MP40, né? Então, ou seja, você produzia algumas armas para você melhorar ali a logística do To make 3 MP38s, you could pump out nearly 10 MP40. That's the kind of industrial efficiency that changes wars. The MP38. For what it took to make 3 MP38s, you could pump out nearly 10 MP40. That's the kind of industrial efficiency that changes wars. The MP40 fired 9 by 19mm parabellum, same as the Luger, fed from 32-round magazines, weighed... Eu esqueci da legenda, foi mal. Pô, rapaziada, também vamos aprender inglês? Vamos fazer um cursinho. Vou fazer tentar arrumar um curso de inglês aí pra patrocinar aqui o canal, porque é foda, mano. 4 kilos loaded, fired 500 to 550 rounds per minute. That rate was perfect for controllability. Soldiers could fire accurate bursts without wasting ammo. Simple open bolt blowback. Pull the trigger, bolt slams forward, chambers around, fires it, recoil drives it back.
The redesigned cocking handle was clever. Early MP38s could accidentally fire if dropped, not ideal. The MP40 fixed this with a lockable bolt, proper safety. The folding stock was revolutionary, first on a production submachine gun, incredibly compact for vehicles or parachute jumps. Now, here's where propaganda and reality split completely. Despite Hollywood, the MP40 wasn't standard issue for regular infantry. Let me repeat that. The average German soldier, the Lanzer, did not carry an MP40. They carried the KAR-98K bolt action. The MP40 for regular infantry. Let me repeat that. The average German soldier, the Lanzer, did not carry an MP40. They carried the KAR-98. Ah, tá, o carro 98. Ah, tá. Sim. 8K bolt action. The MP40 went to squad leaders, paratroopers, tank crews, SS units. Between 1940 and 1945, Germany made about 1.1 million MP40s. Sounds substantial until you realize they cranked out over 14 million Kar-98K rifles. For every MP40, there were 13 bolt actions. Yet the MP40 had this outsized impact that went way beyond the statistics. First combat came in Poland 1939 with the MP38. Norway 1940 proved its worth in mountains and towns. But in cities like Stalingrad, Warsaw, Normandy, the MP40 became absolutely deadly. In urban warfare, most firefights happen under 50 yards. Room to room, street to street. A bolt action gives you one shot before the enemy closes. An MP40 could clear a room with a single burst. Allied soldiers learned to recognize that sound, different from the Sten or Thompson, that 550 rounds per minute gave it a deliberate, controlled chatter, sharp staccato bark, echoing through ruins. When you heard that sound, Germans were within 50 yards with the advantage. During Stalingrad, German assault groups with MP40 clears fortified buildings floor by floor. The Soviets mass-produced their PPSH-41 over 6 million, just to match this firepower. In Normandy, small German groups, sometimes 3 or 4 guys with MP. A soviética que é braba, tá? A PPHS, porra, é o bicho, meu. Cadê ter uma aqui? 40s pinned entire American platoons. British paratroopers at Arnhem faced the same brutal efficiency in narrow Dutch streets. The 9mm round was lethal close range. At 50 yards, it punched through steel helmets. At 25 yards, it went through wooden walls. That 32-round magazine gave real advantage over Allied rifles with 5 to 8 rounds. The MP40 wasn't perfect though. The magazine jammed if soldiers grabbed it as a hand grip, which many did instinctively. German troops were trained to hold the magazine housing instead. The Germans tried the MP40/Y variant in 1941 with dual side-by-side magazines, responding to Soviet 71-round drums. The system made it awkward and unbalanced. Limited production before cancellation. And here's what really impresses me about this weapon's effectiveness. Allied soldiers captured and used them whenever possible. Technically against regulations, but guys on the front knew better. If you found an MP40 with ammo, you kept it. British paratroopers, American infantry, Soviet soldiers all used captured MP40s. That's the ultimate compliment. Soldiers risked punishment because it dramatically improved survival chances. That tells you everything about how effective this weapon truly was. Fallschirmjäger paratroopers were issued. Isso é muito foda, né? Porque acho que todo mundo aqui, tipo assim, lembra como é que a gente joga os COD antigo, né? Tipo assim, mano, é um bagulho instintivo, assim, tipo, a gente tá jogando lá COD lá, e daí a gente tá, tipo assim, dando tiro pra caralho, e aí acaba a munição, porque é difícil você achar munição do sua própria arma. Mano, é instintivo. Você, ao ver a da pistola, que acho que os jogos antigos, acho que nem tinha pistola alguns. Você pega a MP40, porque é o fuzil nos jogos do Call of Duty de Play 2, é o fuzil padrão dos alemães, né? O que tá errado, né? Como o cara disse, o fuzil padrão do exército alemão na Segunda Guerra era o Kar-98. Mas que é um fuzil do caralho também. Um puta fuzil. Só que, cara, comparado a uma submetralhadora numa guerra mais móvel, que foi a Segunda Guerra Mundial, tipo assim, a Kar-98 numa guerra
entrincheirada de massa como a Primeira Guerra Mundial, filho, amassava. Era bagulho tipo assim. Porque enquanto o SMLE, que é o fuzil britânico, ele tinha um range, né? Uma distância ali de 300, 200, 300 metros. O fuzil alemão, o K98, tipo, ele tinha, porra, 1 quilômetro, tá ligado? Então, assim, atirador de elite, filho, você botava um lunetinha nele, pau, 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 sniper americano, filho. Tá ligado? Mas, enfim, como os fuzis, eu ia falar os fuzis americanos, mas assim, como a isso é natural da guerra, tá? Tipo, as melhores armas elas vão pros oficiais e pras pessoas do tanque e tal, porque eles precisam de armas mais, por exemplo, a maioria daqueles das submetralhadoras que tem no BF1 na classe de assalto, elas não eram usadas eram usadas por tropas de assalto, tropas especializadas em assalto. Quando eles usavam, tá? Porque o Stormtrooper natural, ele usava mais granada, né? Ele chegava na posição, avançando rápido e jogava as granadas para tentar matar o máximo de inimigo, de suas posições de metralhadora, destruir o arame farpado, enfim. Mas assim, muitas daquelas armas eram usadas por tanqueiros, tá ligado? Você tinha muito tanqueiro que usava aquela arma. Igual tem aquela. Eu esqueci o nome da arma que tem no BF1. Eu gosto muito dessa arma. E eram tanqueiros. Porque, cara, é pra você se proteger, tá ligado? Porque assim, se um cara chegar a se aproximar do seu tanque, você precisa tirar ele dali, tá ligado? É igual no State of Decay, que eu fico muito puto, porque o zumbi, ele sobe na porra do carro e fica batendo no carro. Não tem o que você fazer, mano, tá ligado? Porque, porra, você não consegue, sabe, manobrar o carro pra você bater nele. Ele vai ficar batendo até o carro explodir. Então, os caras tanqueiros pegavam meu metralhador e metralhava o cara, tá ligado? Se o cara chegasse perto, né? É isso, enfim, vamos lá. MP40s for compact firepower after landing. During Crete invasion, May 1941, about 8,000 paratroopers jumped. They faced fierce resistance in brutal close quarters. The battle cost over 4,000 killed in 10 days. So devastating, Germany never attempted another major airborne operation. Tank crews got MP40s for defense when vehicles were knocked out. A bolt action was too long inside a tank. The MP40 was perfect. Easy to stow, quick to grab, effective for fighting your way out. SS assault units received them in much higher numbers, sent into the worst fighting. Something interesting happened as Allied intelligence analysed German tactics. The MP40's fearsome reputation was partly psychological. It was so effective that entire platoons would hit the deck from hearing MP40 fire, even from just one or two Germans. The Germans exploited this brilliantly. Propaganda showed MP40s everywhere, projecting modern military power. Reality, most infantry never fired one. They had bolt actions, 1 MG42 per squad if lucky, limited ammo. The MP40 became a symbol way bigger than its battlefield presence. But the real story gets darker than tactics alone. And I have to say, understanding this changes how you see the weapon entirely. Soldiers carrying MP40s had the highest casualty rates in the German military. Squad leaders, the main users, led from the front. In urban combat, the first guy through a door rarely survived. By war's end, squad leaders had over 70% casualties. Fallschirmjäger got hit catastrophically. After 4,000 dead at Crete, they became elite ground infantry. Monte Cassino, 80% casualties. Normandy, virtually wiped out. SS assault troops, over 80% by 1945. The MP40 got associated not just with aggressive tactics, but with expendable ones. It wasn't just effective, it was a marker for the soldiers who wouldn't be coming home. As Germany got desperate in 1944 and 1945, small groups with MP40s held entire battalions in cities. Berlin, April 1945. Teenagers and old men used MP40s fighting Soviets street by street.
Simple enough for minimal training to be effective close range, these desperate last stands only added to the weapon's grim legacy. After the war, influence spread everywhere. The British Sten used the same stamped steel philosophy. The American M3 grease gun was influenced by captured MP40. Over 200,000 captured MP40 got redistributed. Israel used them heavily in Foi brabo, era brabo mesmo. A Sten é aquela metralhadora que tem a munição que é meio que do lado, né? Que você tira e você coloca o pente do lado. A americana, essa americana M3 aí, moleque. Caralho, moleque, ela rasga os outros. Meu Deus, essa é muito boa, mano. Ela é MP40-2, a volta. Papo reto. 1948. Israel. Norway kept them until the 1970s, Home Guard until 1990. One of the longest-serving World War II weapons. Ukraine resistance, Korea, Vietnam, Middle East conflicts. As recently as the 2010s, MP40s appeared in Syrian and Libyan civil wars, testament to the weapon's durability. Today, the MP40 remains one of the most recognizable World War II weapons. That distinctive folding stock, vertical magazine, stamped steel construction. It influenced an entire generation of submachine gun design. The philosophy behind it, that weapons should be simple, reliable, cheap to mass produce, became the standard for military firearms. Over 1.1 million produced, and though just a fraction of German small arms, the impact on tactics and military thinking was enormous. Because in a STG também é o bicho. Entre uma STG e uma MP40, a MP40 é melhor, mano. É porque a MP40, só qual que é o bagulho da MP40? É que como ela é uma submetralhadora, ela tem um uso... O uso pessoal dela é muito foda, tá ligado? Tipo, um fuzil... É porque as pessoas que não entendem de arma, elas acham que é assim, né? Tipo, qual que é a diferença, por exemplo? Eu vi um cara uma vez, um especialista em arma, ele falando que, tipo... você proteger uma casa, o que é melhor? Uma escopeta ou uma pistola? O cara falou, não, uma pistola. Aí todo mundo, tipo assim, não, mas a escopeta eu dou um tiro e rasgo o maluco, não sei o quê. Tipo assim, mano, mas a pistola, velho, você tem mais mobilidade, tá ligado? A galera esquece, a arma é pesada, mano, tá ligado? Quando você tá jogando com a arma no jogo, não é igual o BF1, não, que você pega uma puta MG44 e sai correndo. Tipo assim, mano, ninguém consegue correr com a porra de uma Lewis, mano. A Lewis é 6 kg, mano. Você é o Anderson Silva pra correr com 6 kg, porra. Caralho. Nem é mais, né? Porque tem munição, tem, porra. Tá ligado? A arma é pesada, mano. Você não consegue pegar a arma e ficar parado em pé dando tiro. A porra do recoil da arma vai, moleque, te dar escoliose 2 à volta, mano. Não dá pra você fazer isso, tá ligado? Então, armas menores, mais leves, em situações em que você tem que se locomover, né? Então, por exemplo, combate urbano, até pelo tamanho, o cara falou aí, né? Tipo, o tamanho do fuzil não cabe na porra de um tanque, tá ligado? Então, assim, onde você vai colocar escopeta na sua casa? Porra, vai colocar aonde, tá ligado? Ah, não vou botar em cima da estante. Tipo assim, mano, a estante vai cair, tá ligado? Não vai aguentar a porra da escopeta. É pesado pra caralho. Então, assim, você tendo uma pistola pra você defender sua casa é uma coisa muito melhor. Porque, primeiro, você tem mais mobilidade. Ela é mais acessível. Ela pode ficar mais perto. Porque, tipo assim, é mais seguro, né, mano? Você pode deixar, tipo assim, na escrivaninha do lado da tua cama, tá ligado? Tipo assim, você escutou barulho dentro da sua casa, pum, pistola tá ali dentro. Agora a 12, irmão, a 12 vai ter que ter num arsenal, num outro lugar e tal. É... é, Você pode. Tipo assim, o recoil é menor, ou seja, para um uso pessoal, essas armas menores, rápidas, que a munição delas é mais barata, porque é mais fácil de produzir também. É mais fácil você ter mais munição de 9 mm do que você ter munição de, por 5,56, por exemplo, tá ligado? É muito caro. Tudo 5,56. Então, esses fuzis na época, mano, era bagulho que, tipo assim, mano, zerou, tá ligado? O cara era o, porra, o maluco que chegava de MP40 numa cidadezinha, ele botava o pau na mesa e mandava os aliados mamar medir com a boca, tá ligado? Era isso que o cara falava. O cara botava o pau na mesa assim, pá, mede com a boca aí, tá ligado? É isso que os caras faziam, mano. E os aliados davam engasgadinha, tá ligado? Dava engasgadinha ainda, mano. Porque não tem como, os caras eram muito embrasados. Então fica a dica aí, se você quiser uma arma pra você defender sua casa, não compre uma arma tão gigante, tá ligado?
years of war, this submachine gun changed how armies thought about close quarters combat, proved mass production design value, and created psychological impact way beyond its numbers. And decades later, you can still hear that distinctive chatter in conflict zones worldwide. Maneiro. Esse canal aqui parece que é só de. Caralho, olha essas armas aqui, americanas, viado. Na Guerra do Vietnã, vou ver isso aqui depois. O Brasil é grande, mas quando convoca a diversão fica gigante. Quando a troça AK-47s, RPGs. RPGs. Eu também quero dizer que, pô, esse canal aqui é brabo, hein? Vou me inscrever nesse canal aqui do cara, que é de arma. E depois eu vou dar uma... Vou assistir mais tarde aqui, vou assistir essa porra depois sozinho. Esse canal é brabo. Pô, revólver brabo, tá? Revólver pica.